Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia na internet. Nós temos publicado a Fides Reformata no Andrew Jumper, Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1996. São muitos anos de ótimo conteúdo na internet. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. A sua igreja é saudável? A sua igreja está doente? Como transformar a rota de uma igreja que não está muito bem? Para responder essa e outras perguntas, nós temos hoje o Dr. Valdeci Santos, diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. Seja muito bem-vindo, chefe. Muitíssimo obrigado. É a primeira vez que eu participo desse programa. É um grande prazer estar aqui com você. Você já escreveu 3 artigos sobre revitalização de igrejas na Fides, não é isso? Perfeito. Revitalização é um tema que, de fato, faz parte do meu coração. Foi uma experiência que eu tive, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, quando nós estávamos ali trabalhando com uma igreja, e depois vindo para São Paulo há 22 anos. Na ocasião, era a Igreja Evangélica Suíça, hoje Igreja Presbiteriana do Campo Belo. Foi uma boa experiência, boa, dura, mas também abençoada a experiência ali. Então, além de estudar o assunto, você tem trabalhado na prática também com ele. Perfeito, isso mesmo. O que é revitalização de igreja? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o que não é. Algumas pessoas elas acabam confundindo muito o termo revitalização e, por isso, elas tentam fazer e acaba dando errado, não é? Muitas pessoas confundem revitalização de igrejas com uma programação. Então, a ideia de que se eu tiver uma programação diferente, se eu tiver uma programação agradável, a igreja, de fato, se tornará uma igreja dinâmica. Outros vão imaginar, olha, se eu tiver apenas uma inovação, um estilo de música, um estilo de pregação, um estilo de interação, um teatro, algo nesse sentido, a igreja também será revitalizada. Tudo isso faz parte daqueles conceitos um tanto quanto equivocados lá dos Estados Unidos, daquelas tendas que eles formavam e uma vez por semana tinham as chamadas conferências, Revival Conference, né? As conferências de avivamento, imaginando que apenas uma semana bastaria para tornar aquela igreja saudável. Revitalização de igrejas não diz respeito a isso. Revitalização de igreja é um processo de voltar a igreja à sua missão de edificação do corpo e evangelização dos perdidos. Normalmente, eu gosto de comparar esse processo a um banho-maria, ao invés de um micro-ondas. É verdade que muitos líderes e pastores, eles não têm muita paciência, eles querem alguma coisa tão imediata que eles pensam que simplesmente um micro-ondas resolverá. Mas é mais um banho-maria. E eu digo, a experiência que eu tenho tido com a revitalização de igreja ao longo desses anos é mais ou menos como você reparar um avião quando ele está em pleno voo. Não tem como você fechar para balanço. Não tem como você fechar uma igreja que está morrendo e depois dizer, nós voltaremos daqui a 6 meses. Então você precisa conduzir em um processo para que essa igreja volte aos princípios bíblicos e resgate a sua missão de edificação e de evangelização, basicamente. Legal. O que o movimento de crescimento de igrejas, eu sei que eu não tinha feito essa pergunta antes, mas pensando aí sobre o que o movimento de crescimento de igrejas tem a ver com toda essa história? Perfeito. E fico tranquilo com relação a isso, porque normalmente as perguntas que não foram feitas antes são as melhores perguntas, não é? O movimento de crescimento da igreja foi um movimento que começou na década de 70 nos Estados Unidos, Andrew McGavran, e ele começou então, McGowan é um teólogo escocês, McGavran. Ele começou com essa ideia de uma ideologia para fazer com que as igrejas crescessem, com base em um princípio específico que ele chamava de princípios da unidade homogênea. Então a ideia dele era o seguinte, as pessoas gostam de estar com aquelas que são mais parecidas com elas.
Esse princípio ele é um princípio até perigoso, porque quando ele colocado em prática nos Estados Unidos, ele contribuiu muito com o próprio racismo. Então você só pode ter igrejas de pessoas de uma determinada cor. Então você tem igrejas afro-americanos, então somente essas igrejas. Igrejas de caucasianos, somente essas igrejas. Igrejas de asiáticos, somente essas igrejas. Então você acaba perdendo muito daquilo que a Bíblia chama da comunhão fraternal, e de que nós somos um em Cristo Jesus, independente da nossa unidade étnica, digamos assim. Mas o movimento, depois, ele passou por algumas mudanças nesse sentido e começou a enfatizar princípios que, de fato, faria com que a igreja crescesse ou fossem implantados mais igrejas. Qual que era o problema? O problema é que, se você tem uma igreja que está espiritualmente enferma e essa igreja planta outra igreja, você acabou de multiplicar a enfermidade. Por isso que muitas igrejas que foram plantadas depois de uma divisão, depois de uma cisão, depois de um grupo que estava insatisfeito, então acabavam muitas vezes levando aquela enfermidade, e com o passar do tempo a enfermidade se manifestaria. A revitalização de igrejas, ela se preocupa em primeiro lugar com a saúde da igreja, para depois essa igreja multiplicar-se como uma igreja sadia. Temos muitos irmãos que acompanham o nosso programa, alguns deles pastores, muitos cristãos de igrejas diversas. Como um cristão, como um membro da igreja, ou como um pastor pode saber que a sua igreja está doente e, portanto, precisando de revitalização? Perfeito. Eu acho que a principal coisa que nós precisamos fazer neste momento é olhar para a igreja na perspectiva bíblica. Então, vejamos, eu vou dar pelo menos 3 exemplos de igrejas nas Escrituras Sagradas que manifestam algum tipo de enfermidade e que precisa ser corrigido para uma revitalização. Vamos pensar, em primeiro lugar, na igreja dos Gálatas. O apóstolo Paulo escreve aquela carta, é a única carta que o apóstolo Paulo não tem nenhuma recomendação, ele não ora a Deus agradecendo, é a única carta que não tem uma oração pastoral ali, né? Ele já começa logo com a repreensão, e ele começa a dizer que eles haviam se apartado do evangelho da graça. E aqui é uma coisa interessante, porque muitas vezes nós acolhemos no nosso meio, na igreja contemporânea, não apenas o chamado liberalismo teológico. Nós, presbiterianos, reformados, nós temos uma ojeriza e um medo, um pavor muito grande de qualquer coisa que se relacione ao liberalismo teológico. E devemos ter, de fato, devemos ter. É uma atitude correta. Mas, sem perceber, nós acolhemos aquilo que é o legalismo. Ou seja, algumas normas, algumas regras e tudo. E o legalismo, ele focaliza e ele exalta o ser humano. O legalismo é uma maneira de nós nos apartarmos da graça. Quando você observa uma igreja se afastando do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, é um sinal de enfermidade nesta igreja. Então, um legalismo, um tradicionalismo. Perfeitamente. A igreja que só sobrevive com base nesses fundamentos, e não nesse evangelho da graça, é uma maneira de você observar essa igreja está enferma. Uma outra coisa muito interessante, quando você observa a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, é uma carta não apenas para um jovem pastor, mas é uma carta que diz respeito à igreja, à vida da igreja, como que aquele pastor deveria se portar naquela igreja e auxiliar aquela igreja. E uma das coisas que Paulo coloca naquela carta é o aspecto da importância da liderança. E aqui é algo muito interessante. Alguém já disse que uma igreja não pode crescer acima do status da sua liderança. Então, se você tem uma liderança enferma, e parece ser isso um dos casos lá em 1 Timóteo, porque Paulo já começa falando da liderança, as qualificações para os líderes e a participação deles, ele termina com isso depois, no capítulo de número 5, uma liderança descomprometida, uma liderança enferma, uma liderança que não atende os princípios bíblicos para a liderança, é um princípio
de enfermidade nessa igreja. Você tem um artigo especificamente sobre isso também? Tenho. Como que é o nome? Antes de falar sobre revitalização de igrejas, nesse artigo eu procuro dizer, olha, antes de falar sobre revitalização de igrejas, nós deveríamos pensar na revitalização dos líderes. Muito bom. Porque quando você lê as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, você vê que Deus opera no povo dele a partir da liderança. Ótimo. E talvez, desculpa, não, só dizer... ia perguntar o terceiro exemplo. Talvez o terceiro exemplo que eu colocaria ali seja o que acontece na primeira carta aos Coríntios. Uhum. Ali você vê uma igreja que ela se acomoda ao contexto social e ético dela de tal forma que a gente chama, né, o mundanismo entrou na igreja. Uhum. E você vê o apóstolo Paulo corrigindo essa atitude, essa enfermidade da igreja. Então, eu creio que são 3 dicas que você tem nas Escrituras Sagradas, pela ótica das Escrituras Sagradas, para observar uma enfermidade na igreja. E já fica claro que revitalização de igreja tem a ver com a aplicação das Escrituras, né? E, cara, nesses 3 exemplos a gente vê isso, né? Perfeitamente. No seu artigo você fala sobre o ciclo de vida de uma igreja. O que é isso? Que conceito é esse? O conceito vem do fato de que a igreja ela é muito mais do que uma organização. Ela é um organismo. Ela é um organismo vivo. Eu gosto muito de atentar para aquelas metáforas que a Bíblia Sagrada utiliza para se referir à igreja como o corpo de Cristo, né? A vinha do Senhor, a família de Deus. Em Efésios você tem ali aquela ideia da família de Deus, né? O povo de Deus. Então, todas as vezes que você observa para esse aspecto orgânico da igreja, você vê que tem esse início da igreja, plantação de igreja, com inúmeras dificuldades, mas repleto de alegria, uma alma que foi convertida, pessoas que vêm a Cristo. E depois você tem aquele momento da maturidade dessa igreja, esse momento da maturidade quando você necessita de líderes, liderança, pessoas para ocuparem cargos em determinadas equipes e assim por diante. Chega aquele período que você chama da manutenção dessa igreja, ou seja, estabelecer, vamos manter aquilo que já conquistamos aqui. E se nós não tomarmos o devido cuidado com a aplicação das Escrituras Sagradas, você tem um período de declínio. Normalmente, no período de declínio, você começa a observar algumas discórdias, alguns dissentimentos, você começa a observar algumas pessoas que elas acabam muitas vezes trazendo para elas mesmas aquela perspectiva de que elas são as pessoas mais importantes da igreja. A Bíblia também fala sobre isso, até aquilo que nós podemos chamar de uma enfermidade, uma morte dessa igreja. Ou seja, igrejas morrem. Locais, sim. Igrejas locais, sim. Às vezes as pessoas confundem, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, né? Nós temos que entender que quando nós falamos de a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse organismo que é mantido pelo Senhor, a perseverança dos santos, e que Deus fará com que essa igreja, que hoje milita grandes dificuldades, porque ela triunfará, de fato. Mas igrejas locais, sim, igrejas locais deixam de existir em um determinado local. E algumas pessoas que nos assistem provavelmente se lembrarão de algumas igrejas que deixaram de existir. Já não mais estão ali, e qualquer pessoa que faz algumas viagens pela Europa ou mesmo na América do Norte vão ver essa triste realidade. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar uma igreja que foi fundada por George Whitefield. E ele faleceu no púlpito daquela igreja, e no porão daquela igreja tem o túmulo de George Whitefield. Na ocasião, quando George Whitefield pregava naquela igreja, ele conseguia reunir 5.000 pessoas. Hoje em dia, é uma tristeza você ir ali, porque a igreja hoje ela se tornou apenas um ponto turístico. E não mais aquela igreja vibrante do passado. Você poderia nos contar alguma anedota, algum evento de revitalização de igreja que deu certo? Alguma história que você se lembra que deu certo? Sim.
Duas delas, uma pela misericórdia de Deus, eu creio que hoje a igreja que eu estou pastoreando deu certo, né? Pela graça do Senhor Deus, ao longo desses 22 anos, hoje nós somos uma igreja que vive como uma família, não é uma mega igreja, nós temos uma certa resistência à ideia de mega igrejas, a nossa liderança tem bem estabelecido que quando a nossa igreja atingir 250, 300 pessoas, nós vamos começar uma outra igreja em outro lugar e sempre será assim, para não sermos uma mega igreja, para termos ainda um ambiente familiar e podermos lembrar dos nomes dos membros. É horrível quando você tem que se relacionar com um membro da igreja que você diz apenas, ô irmão, ô meu querido. Então, tem que tomar cuidado nesse aspecto. Quando adjetivos tomam os lugares dos nomes, é porque provavelmente você não se lembra do nome da pessoa. Mas, sim, graças a Deus deu certo. Mas uma outra coisa interessante aconteceu na igreja de Fort Lauderdale. Aquela igreja que havia sido pastoreada pelo Dr. John Kennedy. Dr. John Kennedy foi aquele fundador do evangelismo explosivo, muito conhecido de todos nós. Só que o Dr. John Kennedy, ele tinha um programa fantástico na TV e um coral fabuloso na igreja que cantava naquele programa e várias pessoas assistiam ali o trabalho do Dr. John Kennedy. Ele faleceu e a igreja então convidou um pastor para vir pastorear aquela igreja. E ele começou a pastorear a igreja e logo as pessoas diziam, não, mas essa é a igreja do Dr. John Kennedy, então onde está o coral, onde está o programa, onde está aquele outro ministério, como que as pessoas faziam aquilo e faziam aquilo outro. Em outras palavras, isso é mais uma ideia de enfermidade da igreja, quando a igreja sobrevive com base na personalidade. Eu acho que Paulo dá uma dica para todos nós, em 1 Coríntios, quando ele diz, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então ele começa essa personificação, a personalidade, às vezes é mais importante até do que a própria mensagem da igreja. Esse pastor teve um insight muito interessante. Ele reuniu o conselho da igreja, ele conversou com o conselho entendeu, aceitou as ideias dele, e eles resolveram fazer um culto em homenagem à memória do Dr. John Kennedy, com uma sala específica, e a igreja repleta, e ele diz, nós estamos aqui para honrar, homenagear Dr. John Kennedy, mas para simplesmente sepultá-lo como o pastor dessa igreja. A igreja não será mais a igreja do Dr. John Kennedy. A partir de agora será a igreja presbiteriana de Fort Lauderdale. E ele começou então nisso, teve algumas dificuldades, alguns membros saíram daquela igreja, mas a igreja começou a voltar-se para a Escritura Sagrada, começou a voltar-se os membros evangelizando e edificando-se mutuamente. A igreja experimentou uma verdadeira revitalização. É algo muito interessante nesse aspecto. Rapidinho, porque o nosso tempo tá se esvaindo. Uma história que deu errado. Uma história que deu errado, que se repetiu em várias vezes por vários dos meus alunos lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Vários deles vinham para a sala de aula, faziam o curso conosco, voltavam para as igrejas locais, repletos de ideias, pensando agora nós entendemos o que é revitalização e nós iremos aplicar, e eles aplicavam os princípios. Mas eles não haviam conversado com a liderança. Então, isso trazia um choque muito grande, porque muitos dos presbíteros começavam a dizer, esse pastor está trazendo meramente uma inovação e nós não queremos aqui. Por melhor que fosse a intenção dele, mas ele não trabalhou primeiro a liderança. E aí ele não conseguiu implementar a programação, um processo. Doutor Valdeci, muito obrigado. Foi bênção conversarmos sobre revitalização. Como são 3 artigos, teremos outros programas falando sobre o mesmo assunto. E que bom. Foi uma boa introdução para as pessoas começarem a pensar melhor a respeito do assunto. Ótimo. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. Mais uma vez agradecido pela oportunidade. Esse é o programa Fides Reformata. Espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo Fides Reformata.